Cada vez mais homens estão desistindo. Desistindo de relacionamentos, carreiras, de tentar subir na vida e, em muitos casos, desistindo da própria vida. O ressentimento cresce, o desemprego aumenta e simplesmente manter a cabeça fora d'água parece impossível para muita gente. Mais do que nunca, homens estão abandonando absolutamente tudo. E isso é algo que vai muito além da preguiça, da ambição, ou até mesmo de falta de maturidade. Algo mais profundo, algo muito mais complexo está acontecendo. Atualmente vivemos em um ambiente que é muito desgastante e extremamente artificial. E bom, tudo isso está começando a cobrar o seu preço. Olá, fellas. Mr. X aqui. Bom, o tema dessa vez é um tema um pouco mais sério, tema que eu já queria ter tratado desde maio do ano passado, mas infelizmente eu acabei não tendo muito tempo para conseguir trazer, né? Esse tema foi trazido também como uma recomendação do meu grande amigo AJ, salve AJ. Esses dias a gente estava discutindo sobre o falecimento, né? Triste do Gabriel Gunley, etc. E a gente teve um papo, né, sobre saúde mental masculina, etc. Que é uma das minhas áreas de domínio, né? Para vocês que não sabem, eu sou psicólogo clínico, né? Meu TCC foi voltado para saúde mental masculina, então eu tenho uma certa propriedade, né, para poder falar sobre essas coisas, né? E como o vídeo vai estar num tom um pouco mais sério, eu preciso genuinamente do seu like, do seu compartilhamento. Compartilhe com toda a galera que você achar que precisa ouvir essa mensagem. Tá certo? E sem mais delongas, vamos lá, pessoal. No papel, parece que vivemos na melhor época da história. Tecnologia em excesso, comida entregue na porta de casa bem facinho, entretenimento infinito, aplicativos de relacionamento, acesso instantâneo a qualquer produto ou serviço, e de certa forma nunca foi tão fácil consumir. E é exatamente aí onde mora o problema. Porque conforto não é sinônimo de propósito. Buscar uma vida confortável pode até parecer ter muito significado, mas, querendo ou não, esse conforto, atualmente, é quase impossível de aparecer. E complica mais ainda quando viver em sociedade gira em grande parte de prazeres imediatos e grandes distrações. E querendo ou não, o cenário atual para muitos homens cai num peso gigantesco em que fica um grande questionamento de para que continuar tentando? E hoje, mais do que nunca, altos índices de transtornos mentais, ansiedade, isolamento, falta de direção são grandes sintomas observáveis em todas as áreas possíveis da sociedade. Homens cada vez mais sem energia ou perspectiva, ou até mesmo de esperança real no futuro. E isso não aparece só em estatísticas, também aparece em comportamentos. Homens que abandonam sonhos antigos, parando de buscar relacionamento, parando de cuidar do corpo, uma desistência bem lenta e bem silenciosa. E grande parte disso, como eu já tinha falado anteriormente no canal, é econômica. Até porque a realidade vivida pela maioria das pessoas comuns é muito diferente da narrativa vendida por números. O PIB sobe, mercados comemoram, mas no cotidiano o aluguel sobe, a comida sobe, a gasolina sobe, a conta sobe. E os salários cada vez mais e mais e mais estagnados. Sobreviver no meio de tudo isso virou trabalho em tempo integral. E apesar de boa parte da evasão escolar ser masculina, muitos homens estudaram, fizeram faculdade, de certa forma acreditando que isso abriria muitas mais portas. E o que foi que encontraram? Todos os mercados possíveis saturados, infinitos currículos sendo enviados e absolutamente nenhuma resposta, vagas exigindo experiências impossíveis de se ter e empregos fora de qualquer área pagando muito mal. E o resultado disso? Grandes frustrações, porque todo o esforço aplicado em, 20 anos de uma vida, talvez até 30 anos, não foi recompensado da forma esperada. Sabe, para além de todas essas coisas, uma coisa que, querendo ou não, está genuinamente detonando o mental masculino, o feminino também, mas o masculino com certeza entra nesse processo, que é a questão da comparação por conta dos algoritmos de redes sociais, sabe? Querendo ou não, constantemente a gente vê pessoas em um estado melhor, vivendo uma vida melhor e etc. E de 2022 para cá, a gente teve um aumento, uma crescente da chamada hustle culture. O que é isso? É a cultura de você estar sempre tentando se aprimorar.
Então você vê comunidades como a galera do LuxMaxing, além deles você também vê canais que falam sobre aprimoramento masculino e etc. Mas nem todos esses canais ou essas comunidades, elas realmente direcionam homens para um estado mental melhor. Querendo ou não, homens têm uma tendência a serem mais competitivos. Então quando homens estão versados em alguma coisa, eles entram para competir mais, entendeu? Para ser melhor naquela área de atuação. Historicamente, os homens sempre encontraram valor em construir uma carreira, uma família, uma comunidade, um legado, ser útil para si, para a sociedade ou para outras pessoas, né? O servir, essencialmente, sendo necessário e dessa forma sentindo que tinha um lugar no mundo. E hoje, para muitos homens, isso essencialmente desapareceu. A casa própria parece um sonho impossível. Casar ficou uma coisa financeiramente distante. Ter filhos nessa economia, completamente inviável. E toda e qualquer ascensão social sempre bloqueada por infinitas burocracias e a extrema falta de dinheiro. E, sem esses pilares, eu pergunto, como é possível não entrar numa crise de identidade profunda? Até porque, se tanto esforço foi necessário para chegar num lugar em que realmente não valeu a pena, então para que continuar tentando? E aí vem a economia que nós vivemos hoje, a grande economia das distrações, surgindo infinitos artifícios para se distrair. Videogames, redes sociais, conteúdo adulto e, essencialmente, conteúdo infinito. Uma dopamina instantânea e barata, com horas e horas diante de telas. Não necessariamente porque as pessoas ficam felizes com isso, mas isso oferece anestesia, isso distrai, ajuda a esquecer a pressão, essencialmente a grande pressão de estar preso no mesmo lugar. E também de se comparar com outras pessoas que estão em situações financeiramente melhores. E às vezes parece que só o que resta é o escapismo mesmo. E ao mesmo tempo, homens estão ficando cada vez mais isolados, cada vez menos amizades reais, saindo menos, mantendo tudo no online e muitas vezes não tendo amizades boas, amizades de boa qualidade, digamos assim. Eu sei que fica estranho falar dessa forma, mas é como eu sempre falo para as pessoas. Às vezes a gente convive com pessoas, mas que não gostam necessariamente da gente. Elas gostam da presença utilitária da nossa relação. Não é por meme que o meu slogan é busque sempre a boa ajuda. Porque muitas vezes você vai ter infinitas coisas na internet ou até pessoas perto de você que vão te oferecer ajuda ou dizer que você tem que procurar ajuda. Mas essa ajuda nunca é direcionada verdadeiramente. E é por essas e outras que o meu slogan é busque sempre a boa ajuda, uma ajuda de qualidade, uma ajuda que te direcione bem, uma ajuda que realmente possa te trazer benefícios para sua vida, sabe? Junto a tudo isso, cara, uma sensação de humilhação silenciosa vai se surgindo. E, essencialmente, gera uma quantidade absurda de homens que sentem que falharam. Fizeram tudo o que podiam, tudo certo, estudando, trabalhando, tentaram, persistiram, e ainda assim não conseguiram o resultado prometido. Por infinitos fatores que eu já comentei em outros vídeos no canal. E a sensação que gera é, eu deveria estar melhor do que isso. E eu falo por experiência própria, cara, que eu também já tive vivência dessa sensação. Às vezes até aparece essa sensação por mim. E eu acho que isso não é algo necessariamente exclusivo dos homens, mas querendo ou não, pega bem mais no pé de homens na sociedade atual. E no meio de tudo isso, o sistema não tem mais significado. Muita gente sente que o sistema deixou de fazer sentido. E quando a gente fala sistema, é muito geral, sabe? Vem de sistemas econômicos, sistemas políticos, sistemas de família, porque essencialmente o jogo parece extremamente manipulado. As regras mudaram, o esforço já não garante retorno. Até porque, cara, quando você olha para um lado e olha para um outro, você vê grandes influenciadores que fazem bet e outras coisas movimentando milhões e milhões de reais em dinheiro, que às vezes até são presos, mas logo depois são soltos. E
todo aquele dinheiro movimentado desaparece num piscar de olhos. E aí você se pergunta, pra quê, cara? Pra que continuar tentando? Pra que continuar tentando pertencer a um sistema em que as coisas só não fazem mais sentido? Ou elas só não funcionam bem para mim? Como eu tinha trazido no meu vídeo anterior sobre a questão do fim da classe média, cara, muitos homens eles estão constantemente em posições em que eles acham que se eles não produzirem, se eles não tiverem dinheiro, se eles não tiverem recursos, eles não têm o direito de serem amados. E eu tenho uma coisa para dizer sobre isso. Meu querido Fela, você tem o direito de ser amado, mesmo que você não produza. Eu não tô dizendo pra você que você tem que ser preguiçoso e não fazer absolutamente nada na sua vida. O que eu tô dizendo é, você é um ser humano que tem valor por si mesmo. Não importa se eu digo isso ou não. O que importa é se você consegue ter a capacidade de acreditar nisso ou não. Até porque a sua perspectiva da realidade molda a sua realidade. Então, se você realmente acreditar que você não merece nada de bom, que você não tem a capacidade ou não merece ser amado, infelizmente, isso sempre vai estar aí, sempre vai estar na sua cabeça. Por isso que eu digo pra você, meu querido Fela, você merece amor e compreensão, mesmo você achando que não, que só com dinheiro e recursos você vai conseguir isso, meu querido Fela. E se você por acaso estiver passando por qualquer problema psicológico, meu Instagram vai estar aqui na descrição. Então, se você estiver passando por algum problema nesse momento, me manda um ADM. Eu vou adorar saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Bom, Felas, o recado está dado, as coisas que eu tinha para dizer foram ditas, e eu agradeço a atenção de vocês. Então, valeu, Felas, e até mais.